Dos tais é o reino dos céus. E quem não receber como um destes pequeninos o recebe, não entrará nele. Amados, eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus. O profeta Amós, você pode achar em Daniel, que é um livro maior, aqui para frente. Pode achar Jonas, vira um pouco para trás. Profeta Amós. Eu vou ler no capítulo 3, versos 1 e 2. É um texto bastante conhecido e eu creio que Deus tem coisas para acrescentar ao nosso coração nessa noite. Mesmo assentados, Amós, capítulo 3, versos 1 e 2. Atente comigo aí na palavra do Senhor que diz assim: ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, porque nessa noite cremos que coisas maravilhosas o Senhor tem para acrescentar em nossos corações. Senhor, renova o entendimento que temos da Tua palavra, pois assim as nossas vidas serão transformadas, ó Pai. Pai querido, ilumina os olhos do coração, abra, Senhor, em nome de Jesus, a nossa visão espiritual. Oh, meu Senhor, em nome de Jesus, abra também os nossos ouvidos, Pai. Rasga os céus sobre esse lugar. Faz desse lugar, ó Pai, um lugar especial, onde a Tua presença e a Tua palavra sejam perceptíveis para a glória do Teu nome. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, o profeta Amós foi levantado por Deus para profetizar juízo entre as nações. As nações inimigas de Israel e Judá, mas também para profetizar o juízo de Deus contra o povo eleito do Senhor, o povo exclusivo do Senhor, o povo escolhido do Senhor. No capítulo 3, a palavra do Senhor nos diz assim: ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, ó filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito. De todas as nações da terra vos escolhi, por isso vos punirei. Essa é uma palavra que abre o nosso entendimento para o amor e para a justiça de Deus. É interessante que o profeta Amós é de uma pequena cidade chamada Tecoa, fica a 15 quilômetros de Jerusalém, e ele é levantado por Deus para declarar o juízo de Deus sobre Israel, nesse texto que estamos fazendo uso. E ele começa dizendo que porque Israel foi escolhido por Deus, o Senhor puniria Israel. Eu quero dizer a você que às vezes nós nos enganamos, às vezes nos enganamos a nós mesmos, às vezes nos acomodamos com a posição de escolhidos de Deus, e às vezes achamos que a graça de Deus nos tira a responsabilidade de viver em santidade. Um dos pilares da nossa teologia é a soberania de Deus, a eleição. E às vezes nós achamos que a eleição de Deus, ela vai nos isentar da responsabilidade de viver uma vida que agrada a Deus, uma vida que exalta o nome de Deus. Mas devemos nos lembrar, à vista da sentença de Amós,
de todas as nações e famílias da terra eu vos escolhi, por isso vos escolherei. O profeta Amós se levanta no ano 760 a.C. Olha que coisa, queridos, 40 anos depois, o reino de Israel é sitiado pela Síria, sucumbe, cai e nunca mais se ergue como nação. Nós sabemos que o reino de Judá, em 586 a.C., sucumbe à Babilônia. Daniel, Ananias, Azarias, Misael, 70 anos na Babilônia. Depois Ciro se levanta, e aí vem Zorobabel, Esdras, Neemias, retorno, reconstrução. Aqui falamos de Judá, mas aqui falamos de Israel. O profeta se levanta na autoridade do Senhor para declarar o juízo, a fim de que o povo se convertesse dos seus maus caminhos. O povo, por se achar escolhido, eleito, continua então na devassidão de seus caminhos. 40 anos depois que o profeta Amós se levantou, a Síria sitia Samaria, capital de Israel. O povo é levado cativo e nunca mais retorna como nação. Sabe, queridos, é interessante que quando Amós se levantou, Israel vivia um momento bastante interessante de sua história. Israel vivia sob o reinado de Jeroboão II. E no reinado de Jeroboão II, Israel foi muito abençoado militarmente e geograficamente. Os seus limites se expandiram, havia prosperidade, e o povo entendia que aquela prosperidade era resultado da aprovação de Deus. A gente vive em dias completamente parecidos, né? Hoje a gente é ensinado a pensar que se você está passando por alguma dificuldade, é porque você deve estar em pecado. Tem até um slogan: pare de sofrer. Que mentira! Isso devia ser um estelionato. É bem verdade que na presença do Senhor nós temos a bênção da garantia de sermos mais que vencedores. Mas eu quero te dizer, sofrimento é algo inerente deste mundo caído, e nós passaremos percalços até o último dia da nossa vida. Maria Helena e Josias, servos de Deus, fiéis ao Senhor, estão sofrendo. O senhor Jaci, tantos dias na uma transferência, agora Friburgo, a área médica de Teresópolis quebrada, as dificuldades assolam a todos. Ora, dá para isentá-los desse sofrimento? Não. É interessante que um pastor muito sabido, que sofreu algo muito trágico em sua vida, ele viajando, o filho liga para ele, conversa com ele e diz assim: filho, você vai lá no grupo jovem hoje, né? E ele diz assim: ah, pai, não estou querendo ir muito não, o senhor está viajando, vou ter que ir de outro. Não, filho, vai sim. E o menino então, obedecendo o pai, sai de casa e vai para a reunião da UPA ou da UMP, não me lembro. Quando de repente, passando por uma via em Niterói, vem um Mercedes a 140 por hora e mata instantaneamente aquele menino. E um repórter vai perguntar àquele pai e faz a seguinte indagação: mas espera aí, você não perguntou a Deus por quê? Por que com o senhor, alguém consagrado, um pastor, um filho indo para a obra de Deus? Ele sabiamente disse assim: não fiz essa pergunta. Se eu fizesse alguma pergunta a Deus, seria: por que não eu? A pergunta não é por que eu, a pergunta não é por que Maria Helena, a pergunta é: por que não Maria Helena? Por que não eu? Ora, por ser pastor, então, os meus filhos estão isentos de qualquer percalço e circunstância da vida? Maria Helena, por trabalhar na igreja, por ser tesoureira, ela não vai ter mais sofrimento. Venha, trabalhe na igreja, venha para o senhor, pare de sofrer. Não, você vai continuar sofrendo. Por quê? Porque vivemos em um mundo caído. Mas mesmo em meio a sofrimentos, há uma palavra para Maria Helena, há um conforto para mim em relação aos meus filhos. Todas as coisas em conjunto cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
daqueles que são chamados pelo seu propósito. Então eu não sei, queridos, o que vai acontecer com a vida dos meus filhos, mas eu sei que a vida deles está na mão de Deus. Maria Helena não sabe o que vai acontecer com o seu Jaci, mas olha, ela sabe que tem um Deus todo-poderoso. E sabe, queridos, é assim que a gente precisa aprender a viver. Sabe por quê? Porque às vezes as circunstâncias nos enganam. Às vezes nós estamos vivendo em uma prosperidade achando que temos a aprovação de Deus e não a temos. Às vezes nós estamos vivendo um momento mais difícil da nossa vida e às vezes alguém olhando para nós como os amigos de Jó nos aponta um dedo e dizem: olha, deve estar em pecado. E talvez nós estamos em intimidade com Deus. Esse erro que muitos cometem hoje já era cometido há milênios atrás. É interessante, queridos, que no capítulo 6, no verso 4, olha só como é que era a vida do povo. Vocês dormem em camas de marfim e espreguiçam sobre o vosso leito, comem os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro. Vocês cantam ao som da lira e inventam instrumentos assim como Davi o fazia. Instrumentos músicos para vocês mesmos. Olha aí o verso 6. Vocês bebem vinhos em taças e se ungem com mais excelente óleo. Sabe como é que estava a vida daquelas pessoas que eram abençoadas, prósperas? Eles se ungiam com o melhor azeite, bebiam os melhores vinhos, comiam cordeiros, comiam bezerros cevados, tinham uma vida deleitosa, deitavam-se em camas de marfim, e por viverem em prosperidade entendiam que Deus estava aprovando a sua conduta. E o culto? Como é que era o culto? O culto era uma bênção, viu? O culto era uma animação só. Repara comigo o capítulo 4 de Amós, verso 4 e 5. Olha só, parte B do verso 4. Cada manhã vocês trazem sacrifícios, e de 3 em 3 dias trazem os dízimos. Vocês oferecem sacrifícios de louvor e apregam ofertas voluntárias. Olha como é que era o culto nesse tempo. É interessante que Amós possivelmente está fazendo uma hipérbole. Ele está sendo sarcástico. Por quê? Porque a oferta voluntária, a oferta pacífica, era determinada pelo Senhor em Levítico uma vez por ano. Os dízimos eram 10% da arrecadação, mas que numa cultura agrícola, e sobretudo naquela época, era muito comum de se dizimarem uma vez a cada 3 anos, por causa da colheita do cereal. Não sei se você já pensou isso. Vamos abrir um parênteses aqui. Eu vim de Minas, e nossa cultura, há quase 100 anos na nossa família, é café, e café produz uma vez por ano. Então, minha família sempre dizimou, uma vez por ano. Ó, pastor, mas não é todo mês, não? Dízimo não tem a ver com mês, não tem a ver com data, tem a ver com disposição do coração. Nessa época aqui, o dízimo era trazido de 3 em 3 anos, e a oferta era anualmente levada ao sacrifício. Mas olha só o que Amós diz aqui no verso 4: a cada manhã vocês trazem sacrifícios, de 3 em 3 dias os vossos dízimos, oferecem sacrifícios de louvor, apregoam ofertas voluntárias, porque gostais disso, porque disso gostais. Sabe, queridos, às vezes a gente precisa tomar cuidado com as palavras, porque o sentido vulgo da palavra, ou a gíria, alguém chama de evangeliquez. E aí, como é que é lá a tua igreja? Sua igreja é avivada? Sua igreja é avivada ou tradicional? Sua igreja é avivada ou... O que é igreja avivada? É igreja que louva, que pula, que faz, que acontece. Eles louvavam, pulavam, faziam o que acontecia. 40 anos depois foram destruídos. A sentença foi pesada. Não, a igreja boa, do lado conservador, vão dizer, uma igreja boa é aquela que todo mundo é fiel no dízimo e na oferta. Eles eram fiéis nos dízimos e nas ofertas. A oferta era de 3 em 3 anos, eles davam de 3 em 3 dias. O sacrifício era uma vez por ano, eles traziam a cada manhã. Se tinha gente que dizimava e ofertava, era esse povo aqui, querido. Então repara
que forma cultica. Repara que dizimar e ofertar. Repara que levantar as mãos, ou bater palmas, ou fechar o olho, isso é apenas um estereótipo que agrada, sabe a quem? Fazer isso porque disso gostais. Ô meu irmão, você não bate palma porque Deus quer palma, não. Ou não deixa de bater palma porque Deus não gosta de palma. Você bate palma porque você gosta disso. E você que não bate palma, não, para honrar a Deus, coisa nenhuma. Você não bate palma porque você não gosta disso. Simples assim. Por quê? Porque a forma cultica, ela não expressa aquilo que está no coração. Lembra lá de Samuel? Samuel viu os irmãos fortes e habilitados à guerra de Davi e pensou: é esse? Não, é esse. Acabou, Senhor. Aí vem um jovem franzino. Samuel deve ter coçado a cabeça e falou: é esse? Aí o Senhor vira para ele e diz assim: olha, o homem vê o exterior, eu vejo o coração. Então repare, querido, que não tem a ver com dizimar, com ofertar, com bater palma, não tem a ver com levantar a mão, com não levantar, não tem a ver com ser mais animado ou não ser. Sabe por quê? Porque isso tem muito mais a ver com você do que com Deus. Porque o que Deus quer de você está muito além disso. Deus quer de você o coração. Deus quer de você a vida. Palma, canta alto, canta baixo, olho fechado, olho aberto, dízimo, oferta, dinheiro, espécie. Isso é muito pouco. Pastor, então não precisamos mais adorar. Não, precisamos porque é gostoso, é maravilhoso. Precisamos porque exercitamos a fé quando somos fiéis ao Senhor. Mas sabe, queridos, o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Se ele precisasse do meu dinheiro, eu ia colocar em xeque a divindade e o poder dele. O nosso Deus é o grande eu sou. Se eu não bater palma, ou se eu não cantar alto, algum louvor, e isso fizer de Deus menos Deus, eu também iria questionar a sua divindade. Então olha que interessante, Amós se levanta, e ele se levanta, e como é que está o povo? O povo está adorando a Deus, o povo está dizimando, ofertando, o povo está louvando o Senhor, o povo está na presença um dos outros, entoando canções a Deus, e a vida do povo? O povo deita em camas de marfim, o povo prospera, comem cordeiros, bezerros cevados, o povo se deleita nos melhores vinhos, em taças maravilhosas, e se deleitam nos melhores azeites. Mas a sentença para o povo é uma sentença difícil. Sabe por quê? Ele diz assim: ouvi a palavra que o Senhor tem contra vós outros, ó filhos de Israel. E peraí, pastor, se o povo era tão bacana assim, estava vivendo um momento tão legal, qual era o problema daquele povo? E você está aberto aí comigo em Amós, no capítulo 2. Olha comigo aí o verso 6, que diz assim, ó, parte B: porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Olha comigo aí o verso 7: porque suprimiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Ainda no verso 7: um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o seu santo nome. Sabe, queridos, o culto estava animado, o pessoal era ofertante e dizimista, a vida material ia bem, mas havia injustiça e impiedade no meio do povo. Os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por um par de sandálias. Sabe, queridos, eu quero dizer para você que se a nossa justiça não exceder a justiça dos ímpios, a coisa está difícil. É interessante que o contexto do povo naquela época era de uma impiedade que estava generalizada, era de uma injustiça. E sabe, queridos, Deus nos chamou para que nós fôssemos exemplo do propósito dele na face dessa terra. Em segundo lugar, a palavra diz que suspiram pelo pó da terra sobre as cabeças dos pobres. Sabe o que isso significa? É mais ou menos assim: olha, vocês pisam a cabeça dos pobres. Havia tanta ganância, havia, queridos, tanta avareza. E se você olhar comigo aí no capítulo 8, olha para mim aí no capítulo 8,
4, olha como é que estava o povo de Israel. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruiu os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa. O que é o efa? Efa é uma unidade de medida, não é isso? Diminuindo o efa e aumentando o ciclo. O que é ciclo? Outra unidade de medida. E procedendo dolosamente, quer dizer, premeditadamente, com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandália e vendermos refúgio do trigo. Então, havia uma avareza tamanha naquele povo. Sabe, queridos, às vezes nós nos vestimos como crentes, a gente chega lá e eu abro o meu guarda-roupa e penso assim: qual paletó eu vou hoje? E eu me visto de pastor, e eu pego um paletó alinhado, uma gravata, e depois dou uma olhadinha, ver se está tudo certo, e agora eu sou pastor e eu venho para a igreja. E às vezes você abre o seu guarda-roupa e vê lá no seu guarda-roupa, escolhe lá uma roupa de crente e diz assim: agora eu vou cultuar a Deus. E a gente se veste então para um propósito, mas quando nós nos despimos na janela existencial, o que realmente somos, querido, é o que faz diferença para Deus. A gente precisa vir, né? Eu gosto de ensinar lá aos meninos, né? Menino é interessante, porque tem a transição da adolescência. Vamos abrir um parênteses aqui, a Leninha tem toda a razão. A Leninha diz o seguinte: quer saber se o menino está na adolescência? Se ele estiver tomando banho, penteando o cabelo, escovando o dente sozinho, é adolescente. Se ele estiver, aí lá em casa não vou falar quem, né? Mas um já está nesse ponto, o outro tem, menino, volta lá e tira essa camisa. Mas por quê? Porque para a igreja você tem que ir bonito, cara. Aí eu falo: por quê? Bom, primeiro para agradar a Deus, e segundo para ver se não achou uma gata, né? A Ana não, a Ana tem que vir bonito, mas por outro propósito. Então, amados, o que conta para Deus é o nosso interior, é o nosso coração. Às vezes a gente tem uma aparência de adorador, de filho, de servo, mas espera aí, como é que é o nosso relacionamento um para com o outro? É interessante, queridos, que em terceiro lugar, o verso 2, capítulo 2, verso 7, diz assim: um homem e seu pai coabitam com a mesma mulher. Sabe, queridos, isso aqui é uma torpeza condenada pela lei do Senhor, Deuteronômio, Levítico, e a palavra diz assim: assim profanam o meu santo nome. Como é que era isso? Naquele tempo, havia escravidão, e uma concubina do pai era mesmo obrigada a se deitar com o filho, e aquilo era normal no meio do povo de Deus. E aí a gente percebe o seguinte, que o Senhor deseja que nós tenhamos uma postura não apenas exterior, mas também no interior. Isso era prostituição, era imoralidade. Então qual era o problema daquele povo? Era a injustiça, não havia justiça, os juízes vendiam sentença, vendiam pobre, era ganância, todo mundo queria pisar na cabeça do necessitado, roubar, defraudar, balanças enganadoras contra o necessitado, era prostituição, era imoralidade, era toda a imoralidade do âmbito sexual. Vou abrir outro parênteses aqui. Quando eu falo nomes, às vezes eu fico meio acanhado pela filmagem, mas eu gostaria até que isso ficasse registrado. Há alguns anos, talvez eu acho uns 2 anos atrás, eu vi lá meus filhos vendo no YouTube, né? E lá Felipe Neto, queridos, olha o celular dos seus filhos. Esse jovem, coitado, que seja alcançado pela graça de Deus, é o meu desejo, mas é terrível. É usado pelo poder das trevas. E aí ele estava lá com outra youtuber falando sobre sexualidade e dizendo como é terrível, como é degradante a religiosidade. Por quê? Porque a princípio de conversa, a religião, nas palavras dele, diz que casamento é coisa de homem e mulher. Que loucura! Pode ser 2 homens, 2 mulheres. Segundo, parece que ele me ouviu pregar e inverteu.
Porque casamento, 3 verbos, né? É o que? Deixar, unir e formar. Homem e mulher. Então ele diz: dizem que é homem com mulher. Não, pode ser homem com homem, mulher com mulher. Dizem que tem que ter apenas uma parceira, uma mulher. Quem disse isso? O bom são muitos relacionamentos. O bom é quando a mulher tem muitas experiências e o homem muitas experiências. Quem disse que um é dono da vida do outro? E por aí, olha, amados, colocando lixo pela boca fora. Tome cuidado para esse lixo não estar entrando lá na sua casa, viu? Na pessoa dos seus jovens, dos seus filhos. Vou fechar o parênteses aí. Então, aquele povo estava sendo condenado porque havia imoralidade, prostituição. E a gente precisa tomar cuidado, querido. Sabe por quê? Porque, voltando ao texto, capítulo 3, verso 2, vai dizer assim: de todas as nações da terra eu vos escolhi. Você precisa entender que você é amado por Deus. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um propósito para você. Você é escolhido de Deus. O Senhor te escolheu. E pensa consigo. Eu, quando olhei a Jéssica, eu escolhi a Jéssica. Eu sempre fui de decisão, viu? Eu entrei na igreja, a luz estava apagada, porque tinha um blackout, era um dia de tempestade. As moças cantando, eram 3 degraus, um conjunto de moças, as mais bonitas, né? Eu falei assim, olhei uma por uma, falei: vamos ver com quem eu vou casar. Irmão, se fosse mentira, eu não contava com ele. Foi assim que Deus viu. E quando parei na Jéssica, aí eu vi que ela tinha todas as qualidades que eu intentava e que eu desejava. E olha, foi só a bênção dali para frente, viu? Então, pensa comigo. Se Deus escolheu você, Ele tem um propósito na sua vida. Se Deus escolheu você, Ele não escolheu à toa. Se nós, quando vamos escolher lá o cônjuge, o jovem vai escolher o namorado, a namorada, tem alguns critérios e alguns propósitos e alguns planos. Imagina Deus, antes da fundação do mundo, escolhendo você, te chamando pelo nome. Deus tem planos para a sua vida. E sabe, queridos, a gente pode pelo menos delimitar 3 aqui. Deus deseja, queridos, que nós vivamos em justiça, em amor e em santidade. O povo de Israel foi destruído por causa da injustiça, da ganância e da prostituição. E Deus deseja que nós vivamos ao contrário, em justiça, ao contrário da ganância, em amor, e ao contrário da prostituição, em santidade. E sabe, querido, você já pensou o que é viver em justiça? Viver em justiça, queridos, eu quando estava preparando essa mensagem, eu pensei: o que é viver em justiça? E Romanos capítulo 5, verso 1, a palavra do Senhor diz que pela fé nós temos paz com Deus. Justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é viver em justiça? Eu podia dar muitas designações do que é uma vida justa, do que é viver em justiça, mas eu acho que tem uma que abarca tudo. Como é que eu sei, pastor, se eu estou vivendo em justiça? É interessante que a justificação que Cristo conquistou na cruz, derramando o seu sangue, pagando o preço do nosso pecado, porque antes nós éramos inimigos de Deus, e agora pelo sangue de Jesus o preço foi pago, e Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo e não lhes imputando os seus pecados. Então pelo sangue nós passamos a ser justos diante de Deus, pelo sangue do Cordeiro. E a palavra diz: justificados, nós temos paz com Deus. Então você não precisa se preocupar com doutrina, você não precisa vir perguntar ao pastor se pode, se não pode. Você pode ser ensinado de Deus, você pode ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, como Jeremias